Como eu disse, todo final de semana teria vídeo novo. E me desculpa por começar de qualquer jeito, mas para dar aquela descontraída eu vou fazer a introdução aqui. Vamos lá. Fala galerinha do canal. Nossa, que ficou muito genérico. Bom, enquanto eu ainda não tenho uma entrada bem oficial, vamos dizer assim, desculpa, eu tô meio gripado. Mas o que eu ia falar mesmo? Assim, bom, como eu disse, né? Como eu disse no vídeo de avisos, eu prometi que todo final de semana teria vídeo, né? E aqui estou eu gravando mais um vídeo. São aproximadamente 2 da manhã. 2 da manhã. E eu tô aqui gravando esse vídeo falando sobre coisas da Bíblia mesmo. E hoje eu queria falar de um assunto muito importante. Assunto esse principalmente para quem é cristão, para quem está começando na caminhada e para quem não é. Vai que de alguma forma Deus toque no seu coração de alguma forma, né? Que Deus toque no seu coração de alguma forma. Bom, basicamente, a maioria dos cristãos ou pessoas que estão caminhando agora com Cristo, pessoas que, assim como eu, deram um pé inicial na caminhada com Jesus, com certeza já se perguntaram algum momento, já se perguntaram em algum momento ou já ficaram com medo da possibilidade de terem blasfemado contra o Espírito Santo. Aliás, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, basicamente, vamos lá. Vamos entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No vídeo que eu fiz sobre o escárnio contra Deus, o escárnio contra Cristo, que eu dei exemplo lá do ator famoso do filme Minha Mãe é uma Peça, que eu dei exemplo ali do carnaval, das Olimpíadas, do bagulho lá do paganismo. E bom, basicamente o escárnio é um ato de zombaria a Deus, mas não chega a ser necessariamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora zombar de Deus também tem consequências bem horríveis, consequências essas que, né, podem levar aí, né, a situações desagradáveis e até mesmo a morte. Bom, eu falei sobre o escárnio de Deus, escárnio sobre Deus, e o escárnio é basicamente você zombar de Deus, você insultar a Deus de várias formas, seja por xingamentos ou por atos, como por exemplo aquele cara no carnaval vestido de coisa ruim, batendo no cara que estava vestido de Jesus. E sim, embora aquilo ali seja uma coisa horrível de se ver, uma coisa deplorável, aquilo ali não é necessariamente uma blasfêmia, por incrível que pareça. Talvez seja uma blasfêmia, mas ao mesmo tempo não. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, basicamente, para responder essa pergunta, a gente tem que entender uma coisa. Vocês têm que entender uma coisa. Se você acha que sentiu, se você acha que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo e tá com medo da possibilidade de não ser mais perdoado, pode ficar tranquilo, porque só o fato de tu estar preocupado com tua salvação e só o fato de tu estar preocupado se cometeu blasfêmia ou não, já é uma prova que tu não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia não é algo que pode ser cometido
inconscientemente. Não é algo que um cristão pode fazer sem querer, porque tipo assim, eu tenho um celular e no celular pode me levar para qualquer site, até o site pornô. Aí eu escolho se eu posso ver o site pornô ou não. Eu escolho ver o site pornô, porque é um pecado consciente. Mas até mesmo esse pecado pode ser perdoado, desde que a pessoa se arrependa verdadeiramente e nunca mais cometa esse pecado. Sobre os pecados que são cometidos sem querer. Misericórdia. Sobre os pecados que são cometidos sem querer, como por exemplo, você se estressar e acaba soltando um palavrão, ou quando tu perde a paciência e acaba tratando alguém mal, são exemplos de pecados que são cometidos sem querer. Logo, se tu reconhece esses pecados e se arrepende, Deus já te perdoou. Ou se tu peca de propósito, mas tu se arrepende depois e nunca mais faz aquilo, Deus também te perdoa. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é complicado. Por quê? Primeiro, que não tem como a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo inconscientemente. A pessoa só blasfema contra o Espírito Santo, se a pessoa tem total consciência disso e se a pessoa tiver total consciência do que ela está fazendo. A pessoa, ela sabe quem é Jesus, ela sabe quem é Deus, sabe da consequência e mesmo assim ela blasfema contra o Espírito Santo. Blasfema. E tipo, é uma rejeição total do Espírito Santo, sabe? A pessoa comete a blasfêmia e não sente arrependimento nenhum, nem remorso. A Bíblia ensina que nós devemos sentir arrependimento e não remorso. Mas no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa nem remorso sente. Mas bom, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Como é esse pecado realmente e o que eu devo fazer para evitar ele sempre? Bom, só o fato de você querer evitar esse pecado já mostra que as chances de tu blasfemar contra o Espírito Santo são bem baixas. E bom, eu não sei se na Bíblia explica exatamente o que é, mas dá para ter uma ideia do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E bom, basicamente, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir os feitos de Deus, seja do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, a Satanás. Tipo, vamos supor que Deus cura uma pessoa de uma doença. Foi uma ação de Deus, foi uma obra do Espírito Santo. Então, a pessoa que sabe, detalhe, a pessoa sabe que aquilo é obra de Deus, mas a pessoa, mesmo assim, ela fala que aquilo ali é obra, né, do coisa ruim. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E bom, não precisa ter medo de ter cometido esse pecado, porque como eu disse antes, só o fato de tu temer por isso já é uma forma que tu blasfemou, ou que tu não blasfemou. Mas não fica totalmente feliz assim, até porque o inimigo sempre vai ter uma forma de querer te derrubar. O inimigo vai querer colocar pensamentos na tua cabeça, mas vai querer te fazer pensar que tu blasfemou. Mas não, tu não blasfemou. E agora que tu sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou contar uma história que fica mais fácil de entender ainda essa história. Fica mais fácil de entender mais ainda o que é esse pecado. Isso aconteceu na Bíblia. Jesus curou um cara que estava possuído por um demônio. Jesus exorcizou o cara e o demônio saiu do corpo do cara. Os fariseus, vendo aquilo, detalhe, os fariseus eles já sabiam quem era Jesus, já sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, e mesmo assim eles ainda
fizeram questão de dizer que Jesus era feiticeiro, que Jesus era demoniado, essas paradas assim. Aí eu pergunto, por que que os fariseus, mesmo sabendo que Jesus era Deus, fizeram aquilo? E a resposta é muito simples. Ó, os fariseus, eles preferiram viver na religiosidade do que aceitar a verdade de Jesus. Porque os fariseus, eles tinham privilégios. Os fariseus, eles eram respeitados pelas pessoas ali. Tipo, naquela época tu não podia nem olhar torto para um fariseu, mano, porque senão os fariseus já iam te julgar, ou se duvidar, sei lá, mano, iam mandar as autoridades pra atrás de ti, tá ligado? Mano, naquela época, o negócio ali era, o bagulho era doido. Aí, os fariseus, sabendo que Jesus era Deus, mas eles ainda assim preferiram viver na religiosidade, porque eles gostavam de mandar ali, tá ligado? Tipo, os fariseus, eles exaltavam mais a eles do que o próprio Deus, o próprio Jesus. Aí, já sabendo que Jesus era o Filho de Deus, já sabendo que Jesus era Deus, mesmo assim, os fariseus resolveram rejeitar Jesus, porque ali foi uma total rejeição ao Espírito Santo, mano. Ali foi uma total rejeição ao Espírito Santo, sabe? Tipo, eles sabiam quem era Jesus. Jesus deu a oportunidade para eles, passou o ensinamento para todos, mas mesmo assim, eles ainda escolheram por vontade própria e deliberadamente, mesmo sabendo que Jesus era Deus, mesmo sabendo que Jesus traria salvação, só não sabiam como. Tipo, eles não sabiam que Jesus salvaria morrendo na cruz, mas tipo, já sabiam que Jesus ia levar a salvação ao povo, e mesmo assim eles escolheram, né, blasfemar contra o Espírito Santo. Eles escolheram ali seguir a vontade da carne e satisfazer seus próprios prazeres, né? Mandando em todo mundo ali através da religião e tudo mais. E Jesus, como eu disse, ele tinha curado uma pessoa que estava sido possuída por um demônio. Aí é aí que a blasfêmia entra. Por quê? Primeiro detalhe da blasfêmia que eu dei os fariseus, eles já sabiam que Jesus era Deus. Ou seja, para uma pessoa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso daqui é um tutorial de como não fazer, né? Para uma pessoa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa precisa ter conhecimento da palavra, saber quem é Jesus, saber quem é Deus, e mesmo assim negar a Deus a todo custo. Rejeitar o Espírito Santo de Deus, que é quando a pessoa sabe da palavra, sabe quem é Deus, mas não tá nem aí. A pessoa sabe quem é Jesus, mas não tá nem aí. A pessoa não se importa nem um pouco com Deus. Então, a segunda parte da blasfêmia vem, e essa é a parte principal. Quando Jesus expulsou o demônio do corpo daquela pessoa, os fariseus disseram que Jesus usou os poderes através de Beelzebul, que na Bíblia era descrito como o demônio mais forte ou maioral dos demônios. Na própria Bíblia descreve isso. E então Jesus disse que aquilo ali era simplesmente ridículo
pois Satanás não trabalha contra si mesmo. Os demônios eles trabalham juntos para tentar ferrar com a humanidade e levá-los ao inferno. Então não faria sentido nenhum alguém expulsar um demônio através de outro demônio. Então Jesus disse que todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta e nem na era que há de vir. Ou seja, aonde é que o fariseu blasfemou? Ele blasfemou nos dois sentidos. Ele blasfemou em ter rejeitado a autoridade de Jesus, saber quem é o Pai e mesmo assim continuar ali na vida de pecado. Rejeitou Jesus mesmo sabendo que era errado e ignorou totalmente o Pai, e era do tipo de pessoa que não ia se arrepender, mesmo que o próprio Jesus falasse para ele. E também que o fariseu, ele basicamente atribuiu o milagre de Jesus, atribuiu o feito de Jesus a o inimigo, atribuiu o feito do Pai a um demônio. Então é isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você dizer que algo que foi feito por Deus ser na verdade não, né? Na verdade não. É você dizer que algo que foi feito por Deus ser algo que foi feito pelo inimigo. Então, isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aquela coisa, não precisa tu ter medo de ter blasfemado, porque como eu disse, só o fato de tu ter se preocupado com isso já é uma prova de que tu não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas tem várias vezes que eu pequei de propósito. Sim, é verdade. Algumas vezes das nossas vidas pecamos de propósito. Mas isso porque não tínhamos total conhecimento da palavra ou porque a gente não levava Deus tão a sério quanto leva agora. Eu mesmo não levava Deus tão a sério quanto eu levo agora. Eu não tinha conhecimento da palavra. Eu era um crente morno. Eu ouvia histórias sobre Jesus, mas eu não levava tão a sério assim, tipo, eu não era aquele crente que eu sou hoje, sabe? Aquele cristão que eu sou hoje. Então, não precisa ter medo se por acaso tu já chegou a pecar de propósito. Bom, no meu caso eu era viciado em pornografia, eu já até fiz um vídeo sobre isso. Mas eu consegui me libertar desse pecado. E esse pecado era tão horrível na minha vida porque chegou um momento que eu não conseguia parar nem mesmo quando eu queria. Tipo, chegou um momento que eu consumia esse tipo de coisa e eu até mesmo quando eu não queria consumir, eu consumia, porque eu estava muito viciado. Eu não estou dando desculpa. É claro que ao acessar esses sites eu pecava de propósito, mas Deus mudou minha vida e pode mudar a sua também. E é aquilo que eu volto a repetir. Se por acaso tu tem medo por acaso da possibilidade de ter blasfemado contra o Espírito Santo, não precisa ter medo, pois só o fato de tu se preocupar com isso já é uma forma que tu não blasfemou. Só o fato de tu estar vendo esse vídeo já é uma forma, já é uma prova de que tu não blasfemou contra o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, evita ao máximo blasfemar contra o Espírito Santo. Evita fazer brincadeiras com coisas de Deus. Evita brincar com as coisas de Deus. Evita fazer piada com as coisas de Deus. Evita brincar com o nome de Jesus, porque a coisa é séria.
A coisa é séria. A coisa é séria. Então, era esse o ensinamento que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpa por não falar também assim, é porque eu tô com muito sono. E, bom, eu vou explicar para vocês mais uma vez. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as coisas de Deus ao diabo. É atribuir as ações de Deus ao diabo. Isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, em verdade eu vos digo: quem se preocupa não blasfemou. Quem se preocupa não blasfemou. Então, é isso. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero espalhar a palavra de Deus a cada dia também. Não só pelo YouTube, mas também pelo WhatsApp e pelo Instagram. Quem quiser me seguir aí, eu vou colocar aqui na tela. Bom, rapaziada, basicamente aqui é o meu Instagram. Aqui é o meu Instagram. Eu costumo postar memes e shitposters aqui, mas eu pretendo falar da palavra de Deus aqui também. Esse daqui é meu Instagram e é isso. Quem quiser me seguir, segue aí, tá ligado? Quem quiser me seguir, segue aí. E basicamente... Opa, perdão. Basicamente, eu finalizo esse vídeo por aqui. Eu espero que essa palavra tenha chegado até vocês. Se vocês têm um amigo e esse amigo tá precisando de ajuda, se esse amigo tá com medo da possibilidade de ter blasfemado contra o Espírito Santo, mande esse vídeo ao seu amigo. Se você mesmo já teve dúvida se blasfemou contra o Espírito Santo, sua dúvida já foi respondida. Estou aqui para espalhar a palavra de Deus. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe vocês sempre. Que vocês sejam testemunhas e espalhem a palavra para outras pessoas e das outras pessoas espalharem as palavras. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, embora não seja tão diferente assim. E eu tô indo nessa. Um abraço do Magrelo.